Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maqueira na área, canal Alerta do Tempo, ou se você está assistindo também pelo Ciência e Meio Ambiente, a transmissão está de forma simultânea. Então, eu já abordei isso aqui, tá? Mas agora que a mídia está aí bem acalorada a respeito disso, né? E não só a mídia, mas alguns institutos, inclusive. Mas será que de fato nós vamos ter esse super El Ninho que eles estão colocando e afirmando aí? Vem comigo, vamos junto, vamos entender aqui através dos dados. Vamos lá. Então, aí vocês estão vendo, né, a parte do Oceano Pacífico equatorial, tá? A região 3.4, mais precisamente, que gradualmente realmente começa a ingressar em condições de um El Ninho, tá? Mas nós não temos um El Ninho ainda configurado, tá? E vocês vão entender também que as condições oceânico-atmosféricas aí também não demonstram, e eu vou mostrar isso aqui através dos dados, não demonstram é, um super El Ninho por enquanto. Não é que não possa vir, mas isso por enquanto não é demonstrado através dos dados. Tá? Realmente a anomalia da temperatura da superfície do mar já está realmente num patamar indicando um El Ninho. A atmosfera demora a responder a isso daí. A própria NOAA colocou o último boletim, né, que foi divulgado na segunda-feira. A anomalia de temperatura da superfície do mar era de mais quase meio grau, tá? Quase meio grau. Vocês vão ver aqui que na realidade chegou ao valor positivo na data de hoje, 18 de maio, atualizado, mais 0,435 graus Celsius, tá? E vocês vão ficar realmente assim, chocados, assombrados do porquê que então a mídia divulga que o Super El Ninho está confirmado, tá? Vocês vão ficar horrorizados, né? Então vamos lá, o valor está exatamente no limite da neutralidade, está ali menos 0,4, mais 0,4, da parte do, do El Ninho fraco, né, mais meio a mais 0,9, e assim vai. Então, tem a região também ao longo, né, ali a região do Ninho 1 mais 2, perto das costas do Equador, do Peru, que costuma impactar mais a precipitação e também temperaturas no sul do Brasil, em qualquer época do ano, e por aí vai, tá? Que até alguns denominam aí como um ninho costeiro. Eu não suporto esse termo aí, tá? Esse evento oceânico atmosférico, né? Desse aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico equatorial nas proximidades das costas sul-americanas, ali junto ao Peru, Equador, né? Afetando também às vezes o Chile, tá? Mas vamos lá para os dados aqui. Vamos lá. Então aqui é a região justamente, né, onde está tendo esse aquecimento, né, a região do El Ninho ali 1 mais 2, né? Mas o fato, né, que antes de mais nada o oceano ali, né, o Pacífico, ele está se aquecendo, a gente está na iminência do El Ninho, porém eu já coloquei isso, eu não coloco, né, vamos dizer assim, a minha mão no fogo, né, o ditado aí, para esse mega, ultra, super El Ninho como estão falando. Por quê?
principalmente a região mais a leste, né, a região costeira ali da América do Sul, está extremamente quente, isso é verdade, né, que é justamente ali a região 1+2, né? Por exemplo, em abril a gente chegou a um valor acima de 2,5, tá? Aqui é justamente a região 1+2, né? A gente chegou nisso daqui, e aqui a região do ninho 3,4, onde justamente vai caracterizar a ocorrência ou não do El Niño, dependendo de alguns fatores que eu vou citar ainda aqui nesse vídeo. Mas a região 3,4 ela está mais ou menos por aqui, tá? É uma região um pouco mais central. Mas vocês podem perceber o seguinte, né? O que acontece aí? Quando a gente olha essa região aí 3,4, né, que é a região central do Pacífico, né, e é onde se forma o El Niño ou Laninha, a gente observa que ele está na casa de mais 0,435 graus Celsius. Né? Porém, é um processo lento de aquecimento, né? Ele vai se aquecer, ele tem essa tendência, tá? Mas, para falar que estamos sob o efeito de um El Niño, as temperaturas têm que passar de meio grau durante várias semanas consecutivas para falar de fato mesmo que a gente está sob os efeitos dele. Tá? Isso vai continuar a se aquecer nos próximos 6 meses, tá? Isso no mínimo, né, nos próximos 6 meses, e vai trazer um padrão de chuvas bem diferenciado dos últimos 36 meses que estávamos sobre os efeitos do Laninha. Então o que acontece? Mesmo os modelos, né, sinalizando, né, aqui está os modelos sinalizando a ocorrência de um El Niño, tá? Então, mesmo os modelos sinalizando isso, o que acontece? E quando você inclui o modelo, né, você pode incluir o modelo que você desejar, você está falando ali do Super El Niño. Tá? O que acontece? Eles estão se baseando, gente, em um modelo só. E esse modelo demonstrando um fator que vocês vão ficar chocados, tá? Do porquê de não avançar num padrão ali, que seria o correto de demonstrar isso, sendo que eles colocaram uma coisinha ali que justamente dá a entender, baseado nesse único modelo, que nós vamos ter um Super El Niño, tá? O que é errado, né? Justamente é terrorismo, é alarmismo, é para ganhar cliques, likes, né, e seguidores, né, sendo altamente imprudente o cidadão que está divulgando isso daí. Então, o pico realmente, todos os modelos, vocês podem indicar aqui que o pico se dá em outubro, tá? Em outubro aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse aqui, né? Outubro, novembro e dezembro, chegando a 1,55 graus Celsius, tá? Diferente, aliás, bem diferente daquele Super El Niño que nós tivemos em 2015 e 2016, que bateu 2 graus Celsius e meio, ou seja, praticamente 1 grau a menos. Então, a partir daí já começa a diferença. Então, quando a gente olha aqui no IRI, tá? No IRI, o que acontece? Aqui vocês estão vendo, né? Outubro, novembro e dezembro, mais 0,91. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quando se olha o modelo estatístico, né? O que ele dá? Ele dá 0,91 graus Celsius. 1 grau, né? Vamos arredondar aí. Ou seja, de fraca a moderada intensidade. E quando nós olhamos, né, o modelo consolidado, e esse modelo consolidado é um modelo de 27 a 28 modelos, ele dá isso daqui. Alguém demonstrou isso para vocês? Não, né? Ninguém demonstrou isso. Poucos demonstram isso. Poucos.
Então ele demonstra o que aí? Quando a gente olha o consolidado, né, ele dá um aquecimento, ele aquece um pouco mais, inclusive no inverno, e depois ele entra num processo de aquecimento, realmente, porém mais voltado para a neutralidade. E depois ele apresenta o quê? Né? Ele aquece aqui realmente, ó, outubro, novembro e dezembro, depois ele decai e apresenta uma neutralidade. Então como é que eu posso ter, né, como é que eu posso falar em super El Niño? Calma, vocês vão entender. E repito, é um horror. Aqui estão os dados, né? Quando a gente olha para os dados mesmo, né? O que acontece? Em 97, 98, a gente chega em 2,3 e 2,4 graus Celsius de anomalia, né? Tá aqui 2,3, aqui onde eu estou com o cursor do mouse, e 2,4, tá? 2,3 e 2,4. E continuando, né? Em 2015 e 2016, os supers dos supers, 2,6, né? 2,6, né? Que foi semelhante ao de 97, 98, né? Tá aqui 2,6, o site do CPC, da NOAA e etc. O que acontece, né? Os parâmetros atmosféricos e oceânicos não estão parecidos para formar um El Niño de forte intensidade. Ele está mais próximo de 2014, 2015 e 2018, 2019, quando nós tivemos ali fraca a moderada intensidade, né? Agora sim abriu aí para vocês, demora um pouquinho para carregar. Então está mais próximo de 2014 aqui, ó, 2015 aqui, tá? E justamente 2018, 2019, né, quando tivemos de fraca a moderada intensidade. Quando a gente acessa o próprio site do Instituto Meteorológico australiano, né, o próprio serviço, né, australiano de meteorologia, o BOOM, coloca que todos os modelos de ENSO, né, que é justamente a oscilação aí, rodados durante o outono, eu falei isso já aqui, tem baixa confiabilidade. Isso a NOAA também, a NOAA também afirma. E quando a gente pega, por exemplo aqui, maio de 2015, né, tá aqui, ó, maio de 2015, os modelos, tá, quando tivemos aquele super El Niño, os modelos também projetavam um pico e uma queda, né? Sendo que o que aconteceu aí, né? Essa projeção, como está aí, ocorreu, né? Por quê? Porque a gente não tem como projetar isso a longo prazo e afirmar isso com essa prudência toda. Não existe isso, ao contrário. Essa afirmação está sendo colocada por parte da mídia, por alguns, sem prudência, né? Por que então ficar criando essas falsas expectativas se nem os modelos têm total certeza? E ponto final. Se a gente chegar aqui, sabe o que diz aqui na página Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Sabe o que diz isso daqui? Né? Que tem 50% de chances de se formar um El Niño ou não. Fala dessa probabilidade, né? Desse erro enorme que esses modelos têm justamente nessa época do ano para ficar se projetando isso tudo, né? Essa projeção é muito perigosa, né? Agora, o que vai acontecer, né? Pode vir um super El Niño? Pode, como eu falei, mas os parâmetros não indicam isso quando comparados com abril e maio de 97 e abril e maio de 2015 e além disso a existência desses erros nesses modelos. Agora, está aquecendo? Tá, é fato. Esse aquecimento vai gerar, né, como já está gerando um outono e inverno um pouco mais úmido do Brasil, com chuvas, esse prognóstico de chuvas mais volumosas, inclusive no sul. Então o período tende a ser menor, com episódios, esse período de seca, né, tende a ser menor
com episódios esporádicos de chuvas no outono e no inverno, e independentemente se a gente vai virar para El Niño ou não, esse aquecimento tende a trazer chuvas mais cedo na primavera. Então ali, agostozinho, já pode começar essas pancadas. Tá? E também os corredores de umidade mais voltados para o sul do que para o norte, né? Justamente o inverso do Laninha. A gente tem tudo para ter uma boa safra, inclusive, de algumas culturas no sul do país, mas a gente pode ter problemas, alô sul de Minas aí, parte do café, regiões com algodão e etc. Então, as chuvas também tendem a ficar elevadas nos Estados Unidos, enfim. Agora, o que gerou isso tudo, né? Esse escarcéu todo para o Super El Niño? Está aqui. Estão vendo isso daqui? Né? Estão vendo isso daqui também? Então, o modelo CFS V2, o que eles demonstram? Né? Geralmente eles demonstram isso daqui, como alguns institutos de meteorologia, e algumas pessoas vão atrás disso e caem nisso aqui. Eles demonstram o pico em outubro. Tá? Em outubro. E o que acontece? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O único modelo dando esse superaquecimento de 2,5, 2,8 em outubro, e depois ele cai. Alguém demonstrou... Alguém demonstrou após outubro? Não. Não, assim, alguns demonstraram. Tá? Algumas pessoas demonstraram. Mas alguém mostrou isso aqui? Não. Alguém demonstrou o conjunto... Deixa eu voltar aqui. Não, aqui é 2015. Demora um pouquinho para carregar, mas informação é informação. Alguém demonstrou, né? Aqui é abril, né? Aqui o IRI. Alguém demonstrou... Isso aqui são todos os modelos. Alguém demonstrou, né? Essa, vamos dizer, convergência, entre aspas, né? Dos modelos também demonstrando esse pico em outubro, novembro e dezembro, e depois ele decaindo. Ora, como é que eu posso ter um Super El Niño se ele decai aqui depois? Né? Isso baseado nos dados dos modelos que tem 50% de chance. O próprio NOAA, o próprio Boom demonstra isso daí, demonstraram isso daí. Né? E seguindo aqui a similaridade, né? Ainda não temos, né? Demonstrei aqui os dados estão aí. Os dados estão aqui. Os dados comparativos, né? Dos outros Super El Niños com agora. Né? Não tem nada indicando isso. Não estou falando aqui, cuidado, não ponha palavras na minha boca, para depois falar que eu afirmei aqui que não ia ter o Super El Niño. Estou falando que a prudência que a gente tem que ter com esses dados. Né? E por que não continuaram aqui, né? Após outubro, novembro e dezembro? Por que parou em outubro? Né? Por quê? Para ganhar o quê? Likes, é isso? Seguidores? Né? Mas não para por aí. Né? Se a gente continuar, o que pode acontecer aí? Né? Ninguém mostrou esses dados, poucas pessoas mostraram, corrigindo aqui. Então, como é que a gente pode ter um Super El Niño assim? Né? Então, pode ser que ele aqueça realmente em 2, 2,5, 2,8, vai dar aquele tirozinho e depois entra em declínio. Pode ocorrer isso? Pode, né? Que é até isso que os modelos estão demonstrando. Daí o pessoal pegou esse único dado, desse único modelo, e tem a pachorra de afirmar que vamos ter um Super El Niño. Para quê? Para dar audiência. Né? Que é isso que a maioria gosta. Eu demonstrei aqui um dado super bacana, super interessante, demonstrando, né, que a correlação do ciclo nodal lunar, né, de 18,6 anos, né, arredondando de 19 anos, que até o Dr. Molhão abordou isso com uma propriedade assim, exemplar, como sempre, e demonstrando a correlação disso com a formação também de eventos fortes de El Niño
e com os dados demonstrando lá por volta de 2034, 2035, possivelmente com um El Niño bem forte. E não para por aí, né? Não para por aí. A gente sabe que há uma correlação, às vezes não tão direta, mas há, entre a oscilação decadal do Pacífico, que passa de 25 a 30 anos se aquecendo, e o El Niño. Quando um sobe, o outro sobe, quando desce, o outro desce. Está demonstrado aí na sua tela. Então, fases negativas, você tem maior ocorrência de laninhas, né? Agora, quando a gente pega o índice da OADP, está aqui, ó, tá? Eu vou voltar nessa imagem. Grave essa imagem, mas eu vou voltar. Quando a gente pega o índice da OADP, ele está em menos 3,05 graus. Ele está na sua fase negativa, né? E vai demorar um tempo, isso não vira de uma hora para outra, né? A oscilação decadal do Pacífico está na sua fase negativa, menos 3,05, menos 3 graus, né? Vai virar para o positivo? Uma hora vai. Quando? Não se sabe. Mas isso vai demorar. Vai demorar. Então, pegando essa correlação, né, a parte oceânica e atmosférica, ao ponto para se igualar ou ser semelhante ao Super El Niño de 2015 e 2016, pelo fato da ODP estar nesse índice, muito difícil, muito pouco provável. Muito pouco provável. Ah, está dizendo que não vai ter? Não é isso, a probabilidade é muito baixa. E não é só isso. A gente tem outro índice muito bacana que se chama Índice de Oscilação Sul, né? Ou SOI, em inglês, SOI. O que acontece? É preciso que esse índice esteja fortemente negativo ali para indicar mudança da circulação de Walker. Então, mas nos últimos meses até teve perto da média ali, menos 1,8 em março, menos 1,2 em abril. Uma pena que acho que dá um erro, não está abrindo esse índice. Mas mudanças começam a ser vistas, né? Os últimos 30 dias até 18 de maio caiu para menos 6,7, tá? Então, o que pode acontecer aí, né? Pode acelerar a chegada do El Niño? Pode, né? Pode, mas o que acontece? A gente tem que ter semanas, né? Várias semanas com esse índice, né, acima de 0,5 grau para ter realmente o El Niño ou não consolidado. Independente disso, essas águas mais aquecidas vão colocar o quê? Um padrão de chuvas bem melhor no sul do país, tá? Bem melhor. Podemos ter veranicos? Podemos ter, né? O indicativo quando se tem o Pacífico, independente se do El Niño ou não, o Pacífico está mais aquecido, então está mais quente. Então, o que isso vai gerar? Pode gerar veranicos aí, tá? Ah, de quanto tempo, quando, não se sabe, mas o padrão indica isso, né? Indica isso. Tem a parte também das ondas de Kelvin, que já foi citado aqui, né? Que isso pode gerar, inclusive, a tendência de um aquecimento maior das águas nessa parte superficial, né, a parte de 200, 300 metros ali, quando eu falo isso, né, abaixo da superfície do mar, gerando ondas de Kelvin, enfim, né, formando um El Niño de forma clássica e etc. Né? Então, o que está acontecendo? Vai ter um El Niño nos próximos 12, 24 meses? A tendência é essa, né? A tendência é essa. Existem umas regrinhas ali, mas não é, entre aspas, né? Um El Niño fraco, as anomalias entre 0,5 e 0,9, moderado entre 1 e 4, forte de 1 a mais de 2, e muito forte, aliás, muito forte acima de 2, né? Muito forte acima de 2. Então, assim. Mas quando a gente pega aqui para comparar, na década sempre após sequências de laninhas, a gente tem um El Niño.
É interessante citar aqui, né, década de 50, Laninha, ó, Laninha, Laninha, depois El Ninho. Na década de 70, Laninha, 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 El Ninho, né, onde está aqui vermelhinho, com o cursor do mouse. Né? Virada do século, o Super El Ninho de 98. Né? Depois nós tivemos Laninha, Laninha, El Ninho de novo. E depois, o mais recente, né? Laninha, 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 e vindo possivelmente aí esse El Ninho aí mais fortificado. Mas para vocês entenderem, o vídeo é longo, infelizmente, né? Mas tem que transpassar esses dados. Esse dado do Super El Ninho está sendo baseado em apenas um único modelo, onde a mídia insiste em travar os dados desse modelo em outubro e não passar para vocês o dado justamente após outubro, novembro e dezembro, que demonstra uma queda. Se a gente colocar aqui, né, a gente sabe que tem 50% de chance. A própria NOAA, o próprio BOOM, né, o Serviço Meteorológico Australiano, coloca isso. Mas se a gente for colocar, vamos supor aqui, 100%. Né? Se a gente pegar esses dados aqui, vamos aceitar isso aqui em 100%, uma suposição. Como posso ter um Super El Ninho atingindo um pico e depois as temperaturas decaindo? Impossível, tá certo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. O melhor conteúdo da internet, parte de meteorologia, previsão do tempo, ciências, meio ambiente, alerta do tempo e ciência e meio ambiente. Inscreva-se nos dois canais, compartilhe bastante, deixe o like aí. Muito obrigado pela confiança, pelo crescimento nos dois canais. Um forte abraço. Tamo junto.